Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Polizel e hoje o nosso tema vai ser a importância da avaliação do estado nutricional das plantas. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Hoje, então, temos o prazer de receber o professor José Labres Júnior. Olá, professor! Muito bom tê-lo aqui conosco hoje. Olá, Thaís. A alegria e a honra é toda minha participar desse SoloCast com vocês. Muito bom. Eu vou apresentar um pouquinho do histórico profissional do professor. Ele é professor, doutor e pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA, da Universidade de São Paulo, a USP, onde atua desde 2010. Possui graduação em agronomia pela Exalc USP e mestrado em solos e nutrição de plantas pela mesma instituição. E o doutorado e o pós-doutorado ele realizou no SENA USP. É especialista em nutrição mineral de plantas, fisiologia da nutrição e técnicas isotópicas, com foco em eficiência nutricional, tolerância a estresses abióticos e diagnóstico nutricional. Orienta projetos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com forte atuação em culturas anuais e perenes. Possui mais de uma centena de publicações científicas e colabora com instituições nacionais e internacionais em projetos multidisciplinares. Então, nosso tema hoje, sendo aí a importância da avaliação do estado nutricional das plantas, que é aí um carro forte dentro do Solo Agro, Inclusive, o professor Labres também é um dos nossos docentes. E a gente precisa entender, então, por que é tão importante, professor, a gente avaliar o estado nutricional das plantas, Eu gostaria de saber, principalmente, nessas culturas que você atua, que são essas anuais, que você tem mais as especializações aí e tudo mais, como a soja, o milho, o feijão, E por que a gente precisa fazer essa análise do estado nutricional? Perfeito, Thaís. Numa compreensão mais ampla, essa importância, por que avaliar? Qual que é a importância de se avaliar o estado nutricional? O professor Malavolta, ele ensinava, e eu tive a honra de ser o último orientado, então eu guardo com muito carinho as lembranças das aulas, e ele falava muito que analisar a planta é um ajuste fino, é como se fosse um ajuste fino da análise do solo. Ou seja, se existe um extrator universal, esse extrator universal é a planta. Então, analisar a planta é também uma forma de se analisar o solo. E essa análise da planta e a análise do solo são análises, elas devem ser entendidas por todos nós como análises complementares, ou seja, a avaliação da fertilidade do solo e a avaliação do estado nutricional das plantas. Ou seja, a análise de solo não substitui a análise de planta e a análise de planta também não pode substituir a análise do solo, porque ambas se complementam. Então, se a gente pensar no aspecto também da adubação, o que qualquer profissional deve considerar, e tem isso na formação, que é compreender a capacidade do solo em fornecer os nutrientes. Então, essas análises de rotina, o que nós fazemos? É quantificar a disponibilidade desses nutrientes no solo. A análise de planta, por sua vez, principalmente pelo método de diagnose foliar, ela vai me revelar a exigência da cultura para que a gente consiga, a partir também de uma previsão de performance, ou seja, a produtividade esperada, a gente conseguir fazer essa adubação mais assertiva. Essa é a importância. Com relação à cultura anual, nós temos uma janela mais curta. Então, se a gente pega um feijão, materiais de feijão que tem um crescimento super rápido, com 90 dias já praticamente produziu,
em relação a uma escala temporal de uma cultura semi-perene como a eucalipto ou cana, ou uma perene como o café, citros, tem um desenvolvimento, né, mais longo, a janela é mais longa. Então, essas culturas anuais, justamente pela janela ser mais curta, o tempo entre a amostragem, encaminhar essas amostras para o laboratório, muitas vezes os produtores eles estão em áreas que muitas vezes não estão muito bem beneficiadas por disponibilidade de laboratórios próximos. Então, até receber o laudo e aplicar a recomendação não dá mais tempo. Então, esse é um dos principais desafios que nós temos para tornar essa diagnose foliar em culturas anuais uma prática mais constante. E existem ferramentas sendo implementadas aí para reduzir esse tempo, professor, que eu acho que deve ser algo preocupante, né? Assim, se é uma análise importante, muito provavelmente existem essas ferramentas. Quais que são as principais que são utilizadas hoje, né? Se existem? Perfeito, essa é uma ótima pergunta. Bom, a análise de tecido vegetal, a gente determina o teor total do nutriente, então ali na folha, por exemplo. Essas análises elas são efetuadas em laboratórios. Então, um grande desafio é desenvolver equipamentos ou laboratórios que vão até a propriedade. Se a gente pensar no lado do empreendedorismo das pessoas, né, existem algumas propostas do laboratório móvel para visitar a propriedade. E com isso, então, é possível fazer no local, naquela propriedade, então, análise de solo e planta. Bom, mas aí alguém poderia, mas como que mesmo o laboratório indo até o campo, tudo bem que isso tem um custo, porque o Brasil é imenso, nós temos questões, né, desafios com relação à logística, mas enfim, tudo bem, vamos considerar que esse laboratório móvel chegou na fazenda. E as pessoas podem se perguntar, mas a análise não é demorada, porque a gente precisa usar extratores para os nutrientes do solo, ou ácido, extratores para a folha, mas existem equipamentos hoje, como equipamentos de raio-x, por exemplo. Então, existe uma linha de pesquisa muito forte aqui em Piracicaba. E outros equipamentos, a ablação com laser, então a gente vai excitar a amostra com laser. Ou seja, tecnologias que já foram utilizadas quando o homem chegou à Lua, por exemplo, missões espaciais para análise de rocha lunar ou de Marte, que eram esses robôs, né, em Marte, o Curiosity, que ele usa tanto o laser quanto o raio-x para fazer essa análise não destrutiva em tempo real. Então, assim, existem essas oportunidades, mas ainda tem uma questão do custo, são equipamentos extremamente caros, e a gente ainda, nós na universidade, ainda estamos estudando, porque precisamos também validar. Porque um outro desafio é a questão da variabilidade regional também, por condições adafoclimáticas. Mas eu vejo que esse é um caminho de levarmos esses equipamentos, tá, e o laboratório começar também a se locomover até a propriedade, para que a gente consiga tornar esse tipo de análise mais rotineiro. E customizado também para o próprio produtor em função da região que ele está localizado, pelas condições adafoclimáticas que vão também modular o crescimento da planta, a fertilidade do solo. Eu ia comentar justamente essa questão, professor, porque o custo para o produtor é algo extremamente importante, né? E quanto mais vão aparecendo questões de análises que vão aumentar o custo para ele acaba deixando isso para uma última questão, para quando tem ali um pouco mais de caixa, né? Uma pergunta que me veio assim é importante fazer essa análise, mas a longo prazo, né, teria um retorno, né, se ele for fazendo, mesmo que
fique um pouco mais oneroso fazer... Às vezes ele faz em 3 safras, né? Ali numa cultura anual, no caso que a gente está comentando. E depois de um tempo, a longo prazo, a médio, longo prazo, ele tem um retorno? Ou, na verdade, isso vai realmente ser a cada safra, porque a gente tem condições climáticas que variam muito, de repente tem um El Niño, um Laninha, chega ali depois, e como que funciona isso, né? Se ele fizer esse investimento, vamos dizer assim, em algumas safras, a longo prazo, ele vai ter um retorno ou não? Como que funciona isso? Ótima pergunta e colocação, Thaís. Eu entendo que qualquer tipo de análise e monitoramento é um investimento, principalmente se a gente pensar em sistemas mais intensivos. Tá? A agricultura é uma atividade econômica e é incompatível no momento que se fala em agricultura digital, agricultura 4, nem 4, 5.0. 5.0 já está, né? É isso, 5.0. Não considerarmos alguns investimentos por algumas crenças. E muitas vezes isso é uma resistência à inovação. Os produtores, né, muitas vezes a gente escuta, mas meu avô fazia assim, meu pai fazia assim. Né? Então, essa abertura também à inovação é algo que precisa também chegar no campo, que as pessoas mudem a mentalidade. Mas é um investimento, sem dúvida. Eu não vejo como uma análise cara. Muitas vezes a gente escuta, mas é uma análise cara, dependendo do número de amostras que eu tenho, e muitas vezes eu não sei como interpretar. Então, de novo, é um investimento. Ao longo do tempo, isso é muito bom porque você tem esse ajuste fino de como tem sido o seu programa de adubação e correção de acidez do solo. Por quê? Porque é a planta que está revelando a tua eficiência agronômica ali do uso de fertilizante. Com isso, a gente está buscando, então, sempre manter ou aumentar a safra ou manutenção, né, dessa safra, da performance das culturas, avaliação também da sanidade, a questão de formação de colheita, porque a gente fala muito aumentar a produtividade, mas sim, é super importante, mas não podemos esquecer também a qualidade da formação de colheita. Então, por exemplo, alimentos com maior conteúdo de nutrientes, de vitaminas, né, os nutrientes funcionais, ou se eu pensar num milho, num grão ou de soja, a questão do teor de proteína, óleo, açúcares. Então, não é só a produção per se, por ela só, mas a formação de colheita, a qualidade e a sanidade vegetal. E, de novo, essa análise química de tecido, essa avaliação do estado nutricional, permite saber, então, o meu sucesso no meu programa de adubação ao longo do tempo. Então, veja, tem um conceito que foi imortalizado por 2 gênios que passaram aqui pela Exalc, professor Frederico Pimentel Gomes, professor Eurípides Malavolta. Eles, a partir da lei, uma segunda lei fundamental em fertilidade do solo, adubos e adubação e nutrição, que é a lei de Mitscherlich, de 1909, ou a lei dos incrementos decrescentes, eles deram um conceito inovador, isso na década de 60, que é o conceito de nível crítico, fisiológico e econômico. Então, para quem não conhece essa lei dos incrementos decrescentes, ou a lei de Mitscherlich, essa lei ela fala que o aumento da produtividade ela vai progressivamente reduzindo com a adição de doses de nutriente pela adubação. Por outro lado, o custo de produção aumenta linearmente. Então, vamos de novo. Se eu tenho a adição de nutriente pela adubação, isso vai incrementando, mas esse incremento ele começa a ir cada vez reduzindo, progressivamente, até atingir um platô. E se eu continuar com essa adubação, e algumas vezes a gente se depara com situações que o produtor coloca, porque eu tenho, sobrou fertilizante, e vai colocando sem muito critério, você pode causar malefício para a cultura. Então, eu estou colocando, por exemplo, potássio, mais do que eu deveria, isso pode comprometer a absorção de cálcio, de magnésio. Então, tem interações ali no solo e na planta.
Com isso, a gente perde eficiência agronômica, eu estou colocando mais do que eu deveria, e isso é perda de dinheiro. Então, esse conceito é extremamente importante, de tal modo que a gente consiga fazer um manejo nutricional adequado, avaliando essa nutrição da planta, permitindo alta performance dela, mas também otimizando o lucro pelo investimento da adubação. Muito bom. Isso em relação às anuais, né? Mas e quando a gente pensa em culturas semi-perenes e perenes, né? Por exemplo, cana-de-açúcar, eucalipto, café. Como que é essa análise, né? Acho que deve ser um pouco diferente pelo fato de você ter, talvez, janelas um pouco maiores. Como que é essa diferença, professor? Thaís, basicamente, em termos de fundamentação, é a mesma, né? Porque a gente está avaliando ali um vegetal, um organismo vivo. Evidentemente que existem nuances em termos de época de amostragem. A grande questão, a grande diferença reside no fato da escala temporal de desenvolvimento, quando as culturas semiperenes e perenes, elas têm um ciclo mais longo. Ou seja, o que você mencionou da janela mais longa, né, esse período mais longo de desenvolvimento, permite que a gente tenha mais tempo de intervenção. Desde a época de amostragem, então, geralmente, a amostragem é feita quando essas plantas estão passando de um período vegetativo para o reprodutivo, e esse maior tempo permite, então, que a gente consiga fazer essa amostragem, consiga receber o laudo e, se for o caso, fazer alguma intervenção nutricional naquele momento, por exemplo, uma aplicação foliar de nutriente. Então, a grande diferença de um anual para uma perene ou semiperene é justamente por essa janela nas perenes ou semiperenes serem mais amplas, mais largas, e com isso a gente ter mais tempo entre se deparar com possíveis desequilíbrios no campo, a amostragem, receber o laudo e proceder com a terapêutica. E em relação ao tempo dessa análise, né? Vamos supor que tem aí algum produtor de alguma perene aí, né? Citros também, né? Não acabei não citando. Qual que seria esse intervalo para fazer essas análises, né? Acredito que talvez não precise ser todo ano, porque senão fica como as anuais, né? De Sim. quanto em quanto tempo o produtor precisaria fazer uma análise, então, nutricional ali? Essa é uma ótima pergunta. De novo, toda atividade agrícola é uma atividade econômica. Então, eu, como nutricionista de planta, poderia falar que isso é como se fosse a nossa higiene diária, né? Então, fazer esse monitoramento na safra é super importante, justamente pelas condições climáticas e pelos desafios que nós temos, né? As mudanças climáticas, etc. Então, essa falta de previsibilidade agora do tempo é um fator que é super importante para a tomada de decisão nessa avaliação. Ou seja, será que eu faço todo ano? Ou eu faço para as anuais, né? As perenes ou semiperenes, perdão. Eu faço numa safra, pulo uma. Isso vai depender muito também do nível de tecnologia que você está investindo na sua área. Então, é super importante começar. Outro ensinamento agora, né, que me veio também, que a análise de planta, ou avaliação, melhor falando, a avaliação do estado nutricional das plantas, ela começa pela análise do solo e ela continua com a análise de planta. Com isso, eu gostaria de falar o seguinte, que é super importante o produtor, o agricultor, monitorar o processo de acidificação do solo dele pelo uso de insumos, né? E considerando que também que essas plantas estão extraindo os nutrientes do solo e estão também, pelas raízes, a atividade raiz, acidificando também o solo ali na rizosfera e numa escala maior daquele solo, se a gente considerar aquela população de plantas que estão ali naquela área. Então, esse monitoramento da fertilidade do solo
tem que estar acompanhado do monitoramento do estado nutricional das plantas. Então, você poderia, professor, mas então, será que é anual, mesmo para as perenes e semiperenes? Deveria ser, se a gente pensar nisso como um investimento e, de novo, ser um ajuste fino para avaliar como tem sido o sucesso dos nossos programas de adubação. Mas, de novo, cada situação é uma situação, cada propriedade tem um nível tecnológico, cada produtor tem um nível que pode investir. Então, eu não poderia assim dar uma receita de bolo, uma recomendação geral. Mas é importante esse monitoramento por parte do produtor e dos técnicos de como que está o solo, conhecer o solo e a performance das lavouras, como bons indicativos de se a gente precisa, naquele momento, fazer alguma análise para intervenção ou não. Certo. Legal. E no começo da nossa conversa, você fala, professor, em relação às tecnologias, né? As novas tecnologias que têm surgido, algumas tecnologias a laser e tudo mais. Mais especificamente sobre ferramentas com sensoriamento remoto, inteligência artificial, né? A internet das coisas também tem umas questões diferentes aí que têm entrado, principalmente nesse mundo de análise, né, no agro. Como que tem sido isso dentro da análise nutricional, né, do estado nutricional das plantas? O que nós temos hoje de tecnologia? Acredito que tem muita máquina aí que já vem com muita coisa acoplada. Comenta um pouco para a gente sobre isso e o que futuramente pode acontecer, né, em relação a essas tecnologias. Perfeito, Thaís. É uma pergunta desafiadora, né? Eu sou muito jovem, eu me considero muito jovem, Sim. Mas tive a oportunidade de estudar com os pioneiros. Então, o professor Malavolta foi meu orientador. Na iniciação científica e no mestrado, eu fui orientado de um professor que também foi orientado do professor Eurípides Malavolta, enfim. Então, a minha formação vem desde os teores totais, que é um desafio que nós temos, porque mesmo quantificando no solo e na planta, eu ainda tenho o teor total. E na planta eu sei que parte do nutriente está sendo particionado para algum momento da planta em termos de metabolismo, ou se aquele nutriente naquele momento cumpre função estrutural, na molécula de clorofila, por exemplo, nitrogênio, magnésio, né, estrutural, ou cálcio na parede celular, lamela média, ou em algum momento esse cálcio está sendo um ativador enzimático, ou magnésio também, que é o maior ativador enzimático de todo o reino vegetal. Então, particionar o nutriente naquele momento, em que parte da planta é um grande desafio, né? Então, eu parti meu treinamento, meus estudos, partiram dessas análises de teor total e depois análises enzimáticas, ou teores solúveis, mas para alguns elementos. E, de novo, a avaliação enzimática dentro dos muros da academia funciona muito bem. É um desafio levar isso para o campo. E aí, nessa minha trajetória, eu tenho me deparado com avanços tecnológicos, então, análise de raio-x, só que ele não pega elementos leves, por exemplo, como o boro, que é um dos nutrientes também que é um dos nutrientes desafiador na nossa agricultura tropical brasileira, por alguns motivos que em outro momento a gente pode conversar. É uma técnica que não pega elemento leve como nitrogênio, não pega elemento leve como carbono, que é um grande macronutriente orgânico, né? E tudo que a gente sabe que representa o sequestro de carbono, né? Enfim. Então, esses avanços, eles permitem aumentar a compreensão de como essas plantas estão funcionando, como que elas estão, a aquisição de nutrientes, mas não é uma bala de prata que vai resolver todo o nosso problema. O que tem sido feito é utilizar técnicas analíticas, agregar diferentes técnicas analíticas para que a gente tenha um entendimento. Então,
do estado nutricional da planta ou da fertilidade do solo naquele momento. E isso pode permitir, espero que em breve, essa avaliação da fertilidade do solo e a avaliação do estado nutricional mais assertiva, mais rápida, que eu posso fazer em qualquer momento e que seja robusta, ou seja, o método funciona muito bem aqui em São Paulo, funciona muito bem de onde eu venho, lá em Sergipe, funciona muito bem em qualquer lugar do planeta, né? Então a técnica ela funciona. E que a gente tem um custo reduzido também, porque o produtor, no final do dia, ele quer saber o retorno. Aquele investimento, ele tem um retorno pelo investimento? Então, que também sejam análises com custo menor, porque os equipamentos são caros e são muitas vezes sensíveis. Isso tudo, da forma que nós estamos caminhando, né? Integrar, por exemplo, com análises. Existem equipamentos que você pode levar para o campo e ele dá uma estimativa de teores solúveis, nitrato, potássio, fosfato. O grande desafio é a gente, de fato, proceder com essas análises e alimentar, ter um banco de dados. Isso é outra coisa importante. Os produtores, eles precisam ter esse banco de dados na propriedade. A biometria, quanto que produziu em cada talhão, quais os materiais que foram plantados naquelas safras, ter o banco de dados das análises de solo. Então, esse grande banco de dados, isso vai ser excelente para uma outra revolução que eu vejo, que é a inteligência artificial. Então, ensinar a máquina a reconhecer padrões. Então, existem equipamentos que são sensores que vão vendo lá a intensidade do verde. E aí eu tento te responder aquela pergunta que você me falou de sensoriamento remoto, né? Que é ótimo. Imagina você ter uma grande área. Por exemplo, eu tenho mais de 20 mil hectares, eu gostaria, né? De algodão ou de cana, que seja, em Goiás ou em Minas, enfim, Tocantins. Ou em Sergipe, né? No meu estado, mas o estado é tão pequeno que eu não sei se a fazenda ficaria. Eu acho que começaria em Sergipe e terminaria em Alagoas ou na Bahia. Mas, enfim, brincadeira à parte. Imagina que você tem essa área imensa. E esse sensoriamento próximo, por exemplo, ele vai te permitir identificar quais são as áreas dessa propriedade que você tem. Muitas vezes você tem propriedade lá na Bahia, no oeste da Bahia, você tem que pegar um avião, né? Ir para outra, ou produtor médio ou pequeno, enfim. A ideia é você ter esse monitoramento, que ele vai te falar quais são as áreas que as plantas apresentam uma performance menor. Né? Porque tem uma diferença dos índices de reflectância, tá? E isso indica, então, na área. E aí, de novo, a pessoa, o técnico, o produtor, precisa ir na área para fazer a amostragem, porque nenhum sensor ele vai falar a diferença de coloração ou de crescimento de planta é o nutriente tal. Nenhum sensor. Até o que eu estudei um pouco antes de vir para cá, eu não encontrei nenhuma informação desse tipo. Então, a amostragem, de novo, precisa ser feita. E a amostragem é o calcanhar de Aquiles para análise de solo e para análise de planta. Então, de novo, eu tenho os sensores, eles me indicam a área, eu preciso na área fazer a amostragem. E quem sabe, né? E aí, de novo, a gente precisa integrar toda essa informação, porque eu posso ter a informação da reflectância lá do verde, balanço de clorofila, lignina, aí vai depender dos comprimentos de onda, enfim. Deixa eu falar numa linguagem mais fácil, vai depender do ajuste do equipamento, que a gente falar para o equipamento que a gente quer. Existem sensores que a gente consegue avaliar o estado hídrico da planta, ou de temperatura, câmeras, né, que a gente consegue ver, aquela folha que está transpirando mais, ela fica mais azulzinha na foto, na imagem térmica. A folha que está com o estômago fechado, né, falta de água no solo, ou baixa disponibilidade de água, melhor falando, temperatura elevada, essa folha vai fechar os estômatos. Aí na imagem térmica a gente vê que aquela folhinha está com um gradiente mais vermelho, alta temperatura. Então, existem diversos equipamentos, mas eles ainda, para nutriente, eles não falam nutriente. De novo, eu preciso fazer a amostragem.
integrando toda essa informação, vai ser super importante para a gente utilizar esses algoritmos complexos, a inteligência artificial, Random Forest, por exemplo, que é muito usado em agricultura, né? E ensinar a máquina a reconhecer padrões, que é super importante para a fenotipagem também. Então, tudo isso vai permitir esse avanço, desde que não fiquemos muito presos nas crenças e estejamos abertos a acompanhar, né? A se abrir para toda essa revolução que está acontecendo. Excelente, professor. E, então, assim, com tudo isso, né, professor, toda essa conversa que a gente teve até agora, eu queria entender, então, na sua visão, né, quais que seriam os próximos passos, principalmente da academia, né, o que tem acontecido dentro da universidade para que essa avaliação nutricional ela seja mais difundida, né, entre os produtores e que isso comece a acontecer de forma mais rotineira. Eu gostaria, então, da sua opinião profissional. Perfeito, Thaís. Isso é um grande desafio que nós temos e, evidentemente, que nós precisamos de apoio de vários setores. Evidentemente, né, partindo do apoio da própria universidade, eu tenho vocação pela pesquisa, eu me lembro, desde muito pequeno, acabando com o jardim da minha mãe, da minha avó, né? Colocando espelho aqui, lá, e cortando folha, enfim. Então, eu tenho essa vocação, eu entendo que eu tenho essa vocação por pesquisa e adoro a sala de aula também, que até para levar o conhecimento que tem sido gerado para a formação de novas gerações de profissionais com esse conhecimento. E, evidentemente, que e a gente acaba se envolvendo com outras atividades de gestão, enfim. Mas a pergunta é, o que precisa para a gente evoluir? Então, esse apoio institucional, políticas públicas e extensão. Então, nós tínhamos diversas autarquias no país de assistência técnica integral ao produtor. E em muitos estados não existe mais. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, a CAT, né? Mas também com limitação orçamentária, né? Financeira. E isso é um ingrediente extremamente importante para essa questão do sucesso da extensão. Então, de novo, eu vejo que nós precisamos, para isso se tornar uma realidade. As pesquisas estão andando e avançando na compreensão desses fenômenos, isso é extremamente importante, mas precisamos também de políticas públicas que apoiem a extensão rural. Então, de novo, eu falei que eu tenho vocação para pesquisa e ensino, mas me falta vocação, por exemplo, para a extensão. Embora o que nós estamos fazendo aqui e o grande valor também desse programa e do programa, né, de educação continuada do Solo Agro é a extensão. Sim. Né? Isso é super importante. Eu acredito que a participação do setor produtivo também, né? Apoio com as empresas, mais proximidade com a sociedade, com os produtores, eventos ou criar pontes que estreitem mais, estreitem ou reduzam a distância entre o produtor, a fazenda e a academia. Então, pensarmos, né, isso a nível de Brasil, para que a gente aproxime mais o setor produtivo para dentro da universidade, ou a universidade dentro também da porteira lá das fazendas, para que a gente tenha essa integração mais eficiente e que a gente consiga implementar coisas que ainda estão num discurso e numa prática dentro dos muros da universidade. Legal, professor. E assim, para a gente ir finalizando, né, aqui a nossa conversa, eu gostaria de uma última opinião também sua, na verdade, de um conselho seu para os nossos profissionais que nos assistem, equipes profissionais do agro, estudantes, produtores rurais. Qual o conselho que você dá, né, em relação a aqueles que desejam aplicar esse conhecimento da nutrição mineral no campo, de forma bastante prática? Bastante prática. O meu conselho é investir, é investimento, não é gasto, é investimento
nessa educação, buscar novos conhecimentos constantemente. Buscar o produtor apoio e buscar profissionais da área para esse monitoramento ali da área. Conhecer o solo, por exemplo. Conhecer a exigência nutricional das plantas naquele momento. E aí, de novo, a gente volta para a questão da importância e da necessidade de se proceder à análise química de tecido, análise de folha. E não estar preso à crença. Ter abertura para aprender e compreender novas tecnologias e novos avanços que, com certeza, eles vêm para nos ajudar na tomada de decisão e, evidentemente, a gente pensa também em aumentar a lucratividade pela essa atividade agrícola, que é uma das atividades mais nobres do ser humano, que é produzir fibra, energia e alimento para uma população mundial crescente. Excelente, professor. Acredito que o pessoal deve estar aí ainda mais com vontade, né, de aprender aí com você. O professor Lavres, ele é um dos nossos docentes. Se você quiser, né, quem sabe, aprender mais com o professor, acesse o nosso site, que é www.soloagro.com.br. Quem sabe você não se torna aí um dos nossos alunos, né, ou alunas que vai aprender ainda mais com o professor Lavres e com outros docentes. E também nos sigam nas nossas redes sociais, que é @soloagro, com 2 L's, que nós também temos diversos conteúdos importantes, conteúdos que vão agregar ainda mais aí na trajetória de quem está nos acompanhando, né, professor? Com certeza. E agora a gente vai entrar num lado não tão técnico, né, não tão científico como a gente estava conversando agora. A gente vai entender um pouquinho do lado do José Lavres Júnior. O que o professor, né, faz fora da academia, fora das pesquisas? Vamos entender um pouquinho. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. No Porteira Aberta de hoje, então, a gente vai entender o que o José faz, o que o Lavres faz fora da academia. Ele comentou que gosta de cozinhar, né? De tomar bons vinhos, ele aprecia os vinhos. E também uma outra parte que eu falei, nossa, que legal, ele gosta de remar de caiaque. Comenta com a gente, então, um pouquinho sobre esse seu outro lado, professor. Isso aí, Thaís. Eu sempre gostei de cozinhar. A família da minha mãe tem ótimos, eu tenho tios cozinheiros, assim, e a família sempre se reuniu muito, então, para mim, era normal até ajudá-los. Júnior vai descascar. O Júnior, né? O Júnior. Então, vai descascar a cebola, vai descascar o alho, até aquele detalhe de abrir o alho, depois que descascou, tirar o embrião. Olha só. Né? Tudo isso. E na verdade, eu amo comer. Para mim é um dos prazeres, comer bem. Então, para eu comer bem, eu tenho que cozinhar bem. Tem algum prato específico aí que você gosta de fazer com a família? Eu adoro fazer um cabrito ensopado com batatas. Nossa! Com um vinho português, então, qualquer vinho, italiano, espanhol, um bom vinho. Vai muito bem. Adoro fazer peixes, bacalhau também, é algo que eu amo fazer e comer. E hoje tem os meus filhos que sempre pedem, papai, faz aquele risoto, né? Papai, faz aquela carne daquele jeito. Então, é uma forma também, Thaís, de eu ter uma higiene mental. Com certeza. Né? Para acalmar um pouco o mental, porque a gente trabalha muito com a mente. Né? O mental é pensar como que eu vou
como que eu vou conduzir a aula naquela semana, como que eu vou atualizar a graduação, na pós-graduação, na especialização, uma palestra, relatórios técnicos, artigos. Eu gosto de escrever também, porque é uma forma de me manter estudando. Sim. E a cozinha, a gastronomia e o vinho. E o vinho também me faz viajar para lugares que produzem, que é um hobby também, muito bom viajar. Sim. E o remo é algo que eu gostava na minha infância, né? Eu sou de cidade de praia, Aracaju, e quando eu vou para lá também remo com um amigo de infância, um amigo irmão, a gente rema junto. E é uma terapia, é um contato com a natureza. Você vê aqui em Piracicaba, muitas vezes eu vou remar ali aqui, saio do Largo dos Pescadores, vou até a Ponte do Caixão, dependendo da correnteza a gente volta e desce de novo o rio, ou a gente vai para aqui perto, onde o rio está represado, Tanquã, que é o Pantanal, né, o mini Pantanal que nós temos aqui em Piracicaba, que é maravilhoso. Você vê aquelas árvores, a vegetação, aves. Então, é uma forma de acalmar a mente, é um hobby. Eu estou movimentando o meu corpo também e em contato com a natureza, que é algo extraordinário. Que é espetacular, né? Realmente, assim, eu sou suspeita para falar, eu gosto muito de andar pelas partes mais de natureza e de Piracicaba, dá uma refrescada realmente na mente, né? Sem dúvida. E essa parte sua do remo começou, então, quando você... Começou na minha infância. Na sua infância? Na minha infância. Tem até uma foto que eu fiz questão de colocar em rede social. Eu sou mais velho, 3 anos depois essa minha irmã, depois uns 2 anos e meio um irmão e 1 ano e 8 meses desse irmão, minha irmã mais nova. Então, é uma escadinha em casa. E eu tenho uma foto com essa minha irmã que vem depois de mim. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, 11, 10, e ela devia ter uns 6, 7 anos de idade, a gente remando. E algo que eu resgatei aqui por conta de um grande amigo que eu tenho, que é professor também, na universidade, e era um hobby também de infância dele. Que bacana. Então, logo que a gente se conheceu aqui, ele prestou um concurso depois, a gente conversando, e ele me falou desse hobby, eu falei, puxa vida. E aí foi um resgate, né? Então, a gente muitas vezes vai remar juntos. Muito bom. Excelente o nosso papo, professor, né? Aprendemos aí mais sobre o estado nutricional das plantas, né? Entender um pouco mais sobre isso, que é a sua área principal, mas também tivemos um excelente papo aí sobre o que o professor faz fora, né, da sua profissão. A gente vai ficando por aqui. Professor, agradeço muitíssimo a sua presença em nome do Solo Agro e volte mais vezes. Thaís, e toda a equipe fantástica Solo Agro, eu sempre faço questão de mencionar até em cada banca, cada aula. É uma alegria enorme, uma honra e um prazer para mim estar aqui com vocês, contando essas coisas que eu amo de paixão fazer. Obrigado. Muito obrigada. E vocês que nos acompanham, fiquem ligados que nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!